Dia Santo. Santo dia. Pois é, dando sequência à grade dos Sagrados Corações. A devoção aos Sagrados Corações, coração de Jesus, coração de Maria. Esse programa de hoje, vamos tentar assim resumir, pontuar o que já foi elencado até hoje, para sedimentar melhor no seu coração a beleza e a importância dessa devoção. Primeiro, falar dos Sagrados Corações é uma história de séculos, séculos e séculos. Há mais de 800 anos, o início se deu com místicos. A mística alemã da Idade Média, Matilde Magdeburgo, em 1207 até 1282, o tempo de vida dela, também seguido por outra mística, Matilde de Heckenborn, 1241 a 1299, e depois Gertrude de Hefta. É interessante dizer isso porque são santas da nossa igreja, que naquela época começaram a devoção dos Sagrados Corações em torno do ano de 1302. Então, tantos santos tiveram culto aos Sagrados Corações. Dentre eles, São Boaventura, São Alberto Magno, Santa Catarina de Sena, Santa Gertrudes, o Beato Henrique Susso, São Pedro Canísio, São Francisco de Sales. Como foi falado em outros programas, né? A história, a devoção aos Sagrados Corações é um caminho seguro de formar santos. São João Eudes foi o primeiro autor do ofício litúrgico em honra aos Sagrados Corações, ao Sagrado Coração de Jesus. E essa primeira solenidade foi celebrada em 1672. Veja só, os anos se passam. E daí vem Santa Margarida Maria Lacoque. Santa Margarida Maria Lacoque é a apóstola dos Sagrados Corações. Ela, religiosa da Ordem da Visitação, que recebeu várias revelações do Senhor. Revelação do Senhor para que impulsionasse esta devoção já existente aos Sagrados Corações. E interessante que quem depois levou essa devoção para frente foi o conselheiro espiritual de Santa Margarida Maria Lacoque, o jesuíta São Cláudio de La Colombière. Então todos eles guardavam, defendiam essa devoção, tornaram-se amantes dos Sagrados Corações, né? E ao mesmo tempo colocam uma pergunta no ar. Devoção aos Sagrados Corações, isso é uma idolatria? Vejam bem, essas pessoas adoravam o amor divino, adoravam o Verbo encarnado. Adorar o Sagrado Coração de Jesus? Então, Mara, falando de Sagrados Corações, é devoção? É idolatria? Como podemos pontuar, contextualizar na nossa história de amor? Vamos fazer assim, vamos imaginar e dar sentido. Se eu coloco devoção, eu vou entender e associar com a palavra dedicação. Quando se tem o Sagrado Coração, você se dedica, porque quando eu estou falando de idolatria, eu estou falando de superstição, entende? Então, uma devoção pode ser para uns caminhos de salvação e pode ser para a perdição se você não entender o sentido. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje que usam o Santo Escapulário por dedicação à Virgem Maria ou por superstição. Entende isso? Então, no contexto, quem vai determinar é a pessoa, o uso que está se fazendo daquilo. Mas, a princípio, o Sagrado Coração é uma dedicação. Por quê? Porque é uma entrega, é uma participação, tá certo? É uma devoção. É uma devoção, porque está se dedicando. Veja, a veneração ou a latria são cultos de devoção, tá certo? Eu tenho devoção ao Sagrado Coração. Por quê? Porque eu estou centrada em Deus. Quando eu estou falando de idolatria, eu estou pegando o culto que era referente a Deus e dando as coisas, ou dando as pessoas. Então, o culto que é dado ao Sagrado Coração não é de idolatria. Mas a igreja não é aquela que coloca seus problemas debaixo do tapete para explodir depois. Essa questão de idolatria ou não vem sendo estudada há séculos. Desde o século XIII já se falava idolatria ou veneração, ou devoção, ou adoração. Então esses estudos
faz uma sequência. E é muito interessante ver o que os papas dizem. Por quê? Porque cada vez mais nós podemos ir fundamentar a nossa devoção. Você falou de inúmeros santos que propagavam a devoção. Nós estamos agora falando dos papas que propagavam a devoção. Então, se eu estou falando de papas, eu estou falando de magistério. E magistério é um dos tripés da nossa igreja. Então, cada vez mais que eu atribuo Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o magistério, vai me dando solidez naquilo que nós estamos falando. Entende isso? Por exemplo, 1765, o Papa era Clemente XIII. Ele já dizia que o Sagrado Coração de Jesus era o símbolo do amor de Deus que se encarna por nós. 1794, Pio VI. Ele vai dizer o quê? Que nós podemos adorar o coração de Jesus, porque esse coração está de forma não separada do próprio Deus. O coração de Deus é o coração de Cristo, é o coração que se encarna. Então é digno de ter um culto de veneração e não de idolatria. O Papa Pio IX, ele vai estender a festa do Sagrado Coração à festa mundial. Agora não são só as freiras da visitação que vão celebrar o Sagrado Coração, mas de forma mundial. E ele vai colocar que nós precisamos estar unidos a esse Sagrado Coração. Meu irmão, a devoção ao Sagrado Coração nos une a Deus, não nos afasta. Esse Sagrado Coração, que é todo amor por nós não podemos ter amor por ele? Claro que podemos. Então, cada vez mais nós vamos aprender com nossa igreja a dizer jaculatórias. Por exemplo, Jesus manso, humilde de coração, fazer que nosso coração seja semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus, não é? Eu confio em ti. Sagrado coração de Jesus, protegei as nossas famílias. O coração, o Sagrado Coração tem um intuito de fazer com que tenhamos a compreensão. Deus nos amou primeiro. Segundo, nós precisamos reparar esse coração de Deus. Terceiro, nós precisamos imitar. Então, por essas características que a gente pode ver, César, não é idolatria. É devoção. É uma devoção cada vez mais, onde nós podemos nos comprometer com esse coração. É como se cada vez mais que eu amo o coração de Cristo, eu mais amo esse coração e mais eu quero me parecer com ele. É uma devoção. É uma devoção, Mara, mas quando a gente mergulha na intimidade, porque o coração de Jesus é o íntimo de Jesus. Então, venerar o coração de Jesus muitas vezes se torna muito pouco. É como se adorássemos o coração de Jesus em Jesus. E como o Papa dizia, ele escreveu uma bula sobre isso. Nós podemos adorar o coração de Cristo? Sim, porque esse coração está unido a ele. Não tem como separar um do outro. Não é separado, entende? Então, nesse artigo, sim. Se você pega um coração isolado, um coração que você quer mostrar arritmia, esse coração não pode ser adorado. Não pode ser adorado. Porque é apenas uma imagem, não está unido a Cristo. O coração é a intimidade de Deus, né? Então, o Papa Pio IX, em 1872, ele concedeu indulgências para quem levasse no pescoço a imagem dos Sagrados Corações. Era um emblema do Sagrado Coração, um escudo, tipo um bentinho. Era algo que se levava, não tenho aqui para mostrar para vocês, mas quem levasse este sacramental no seu pescoço ajudaria a enfrentar perigos do nosso dia a dia, né? Não tinha necessidade de estamento, porque o Papa disse que já tinha abençoado todos eles ao mesmo tempo, todos esses escudos. E tinha escrito nessa flâmula, nesse bento do Sagrado Coração, assim: alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito forte, né? Alto, quer dizer, pare, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. E essas flâmulas, né, quem portasse essas flâmulas, quem portasse esses escudos, é uma forma de expressar o amor, mas também contar com essa proteção de Deus contra o demônio, contra perigos, contra desastres, assalto, bala de bandido, tentações, paixões desordenadas, pois o coração de Jesus sempre está comigo. Então, Mara, usar o Sagrado Coração no pescoço como um bentinho. O que seria bentinho? Como é isso? Como se deu
essa origem do escudo do Sagrado Coração de Jesus? Vamos recorrer à história, tá certo? Existia a Ordem da Visitação, que Margarida Maria Alacoque fazia parte. Pois bem, Jesus aparece para ela e vai dizer e vai pedir que a imagem do seu Sagrado Coração seja cada vez mais exposto e seja cada vez mais honrado. Isso foi feito, a princípio, eram imagens maiores, imagens grandes, como se fossem quadros, tudo bem? Então, nessa mesma Ordem da Visitação, posteriormente, isso já em 1720, Jesus vai aparecer para uma outra freira e vai dizer que as pessoas estão passando por diversas dificuldades, isso em Marsella, na França, e vai dizer que ela deve cada vez mais promover que as pessoas usem agora o Sagrado Coração. Então, o que é que acontece? Aquela imagem maior não daria para usar, então foi inspirado a ela que fizesse imagens menores que as pessoas pudessem portar. Cada vez mais foi tendo peste na França e cada vez mais foi sendo propagado a imagem desse bentinho. Como proteção para as pestes. Como proteção para as pestes. E ela rezava, essa menina, essa freira, rezava pedindo a misericórdia do Senhor. E o Senhor dizia, terei misericórdia para todos aqueles que estiverem vestindo esse meu Sagrado Coração. O que acontece? Vai uma alma boa perguntar ao Papa, na época, não é, se ele aconselhava que se usasse aquele bentinho, ou se ele recriminava. Ele, sabendo de todas as dificuldades que estavam se passando, né, inclusive questões contra a fé, questões que as pessoas estavam perdendo o sagrado, ele vai dizer o quê? Nossa, isso é uma inspiração de Deus, deve ser usado sim. E o que é que ele faz? Ele dá uma bênção nesse sacramental, diz que os outros padres não precisariam mais nem abençoar, porque o Papa estava abençoando de forma geral a todos esses bentinhos, entende? Então isso fez com que propagasse cada vez mais esse amor, essa inspiração que inicialmente começou com Santa Margarida Maria. Veja só, o que é que a gente pode também compreender isso? Você usa esse bentinho, talvez você diga assim, não, nem uso. Mas será que você não porta o santo escapulário? Eles usam também. Entende? Todas as pessoas que têm um escapulário usam o Sagrado Coração. Veja só, como é que foi isso? Há alguns anos, não é, séculos, São Simão Stock era o prior da Ordem do Carmelo e ele estava na sua oração pessoal, sentiu o desejo de fazer um retiro. Ele foi fazer esse retiro, ele pedindo à Virgem Maria que protegesse o Carmelo de tantas perseguições, de brigas religiosas. E ele escuta no seu coração a Virgem Maria dizendo que ele procurasse o Papa, porque o Papa daria um bom remédio para aquela situação que estava acontecendo. Ele vai ao Papa e o Papa vai dar uma carta de punho dizendo que a Ordem do Carmelo estava sob a proteção pontifícia. Com isso, ninguém mexia mais na Ordem do Carmelo, afinal de contas, porque estava tendo essa proteção, tá certo? Posteriormente, uma outra data, a Virgem Maria aparece para São Simão Stock e dá a ele um escapulário. Era um tecido grande e dizia que todos aqueles do Carmelo teriam essa proteção. Então agora é o escapulário, aquele tecido grande que reveste o hábito das freiras e dos monges, que agora foi resumido pelo escapulário pequeno, aquele escapulário de tecido que as pessoas usam até hoje. E ele vai dizer, recebe, filha, esse sinal do meu amor, entende? Aí o que acontece? Mais na frente, o Papa, que também era muito devoto do Sagrado Coração, vendo que aquela promessa do escapulário, que a princípio salvaria todas as pessoas do inferno, era necessário que fosse dado a maior número de pessoas. E ele vai receber a unção, vai receber a graça de ver a Virgem Maria, e a Virgem Maria vai confirmar a aparição que tinha sido feita a São Simão Stock e vai dar agora a ele uma outra promessa, que se chama o privilégio sabático, sabatino, que vai ser o quê? Que a partir da data que a pessoa morresse e que portasse o uso daquele bentinho, do escapulário, com devoção, algo de atitude de estar com a Virgem Maria, no primeiro sábado após sua morte, seriam retirados do purgatório e iria para o céu. Entende isso? O que acontece? Seu sucessor, seu outro Papa, ele vai decretar o quê? Papa Pio X. Vai dizer o quê? Que todas as pessoas que usassem o escapulário seria difícil, porque era um escapulário grande. Agora ele reduziu. Ele disse que
por autorização do Papa, aquele escapulário grande de tecido poderia ser substituído por medalhas escapulárias. E nas medalhas escapulárias estaria na frente, por exemplo, a imagem do Sagrado Coração de Maria ou de Jesus, ou Nossa Senhora do Carmo, mas do outro lado sempre o Sagrado Coração de Jesus. Então, de um lado, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Senhora, que poderia ser do Carmo ou do Sagrado Coração, ou ele coloca até Nossa Senhora de Fátima também. E do outro, o Sagrado Coração de Jesus. Então, todo escapulário tem a imagem do Sagrado Coração? Tem a imagem do Sagrado Coração. Então, você que usa escapulário, você usa a imagem do Sagrado Coração, ou seja, e não sabia, uma e não tinha tomado devoção posse. Com toda uma história, não é? E é isso que estamos resgatando aqui, o entendimento do uso do sacramental, não só como proteção, ou amuleto, ou superstição, mas algo que faz parte da história de proteção da Igreja para com seus filhos. Veja, um Papa vem sempre confirmar o outro. Então, o que foi que Paulo VI fez? Antes, os escapulários só eram investidos por padres carmelitas. Como se viu a necessidade do povo de estar nessa salvação, de ter esses privilégios, Paulo VI decretou: todos os padres podem investir o santo escapulário. Tá certo? Investir por quê? Porque é vestido. O escapulário é um sacramental que não deve ser só bento, mas deve ser investido. Um Papa sempre confirma o que um outro, seu antecessor, já promulgou. Eu fico muito feliz nessas informações, que quando você está fazendo a edição desses programas, nós vamos aprendendo e descobrindo, crescendo junto com vocês que nos assistem, na beleza do que é conhecer a história da nossa igreja. Em setembro de 1846, se deu a aparição de Nossa Senhora de La Salette, lá na França. O Papa era Pio IX. Nessa aparição, Nossa Senhora falava da infidelidade de muitas almas consagradas. Infidelidade dos sacerdotes, dos padres. Sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, pela sua irreverência e impiedade na celebração dos mistérios. E aí é ressaltado também a infidelidade dos consagrados, dos sacerdotes, pelo amor ao dinheiro, pelo amor às honrarias, pelo amor aos desprezos, amor aos prazeres. Estes sacerdotes eram cloacas de impureza. Um termo muito forte. Cloaca. É aquela parte do intestino distal das aves, aonde se mistura fezes, urina, ovo, está tudo na cloaca. Uma cloaca de impurezas. Sim, esses sacerdotes que traem a confiança de Deus, eles atraem a ira de Deus, digamos assim. Não é que nosso Deus vai se vingar, mas a justiça de Deus para com aqueles que foram infiéis, que crucificam novamente o seu Filho Jesus. Fere o coração de Deus. E Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E nesse mundo de hoje está muito difícil porque existem poucas almas generosas, poucas almas que estão se colocando como sacrifícios, se imolando como vítimas, que estão fazendo práticas reparatórias pela reparação das traições dos consagrados. Então, só nos resta apelar ao Sagrado Coração. Então, Mara, a aparição de La Salette, Nossa Senhora faz menção aos Sagrados Corações? Veja, o Sagrado Coração é um coração ferido. Ferido por conta de quê? Dos meus pecados, dos teus pecados, dos nossos más atitudes. Então, a imagem de La Salette, não sei se você já viu, é uma imagem que aparece tanto ela com os braços cruzados, mas também com os braços abertos. Mas ela usa uma corrente, nessa corrente tem uma cruz, de um lado tem um alicate e de outro tem um martelo. E a revelação e entendimento da simbologia dessa aparição vai dizer que o martelo é o instrumento utilizado para pregar, para crucificar a Deus. Então, cada vez que eu estou pecando, caindo, desonrando a palavra de Deus, eu estou utilizando o martelo. Do outro lado, ela também tem um alicate, não é? E esse alicate vai ser o quê? Justamente todas as vezes
que eu posso sanar ou reparar as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os momentos que eu faço uma reparação, todos os momentos que eu tenho um sacrifício e eu uso para a salvação da humanidade, eu estou recorrendo ao martelo ou ao alicate? É o alicate. Por quê? Porque eu estou tirando aquelas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela faz essa menção. Essa aparição também pode ser muito bem associada a São Luís Maria Grignon de Montfort, porque Montfort vai chamar aquelas pessoas que estão próximas, construindo o reino de Deus, dos apóstolos dos últimos tempos. E em La Salette, a Virgem Santíssima aparece para aqueles e vai dizer: levantem-se, apóstolos dos últimos tempos, levantem-se, eu vos chamo, vamos cada vez mais construir o reino de Deus. Então é esse o apelo que Nossa Senhora faz em La Salette, mostrando que o coração de Nosso Senhor está cada vez mais fatigado, cada vez mais dolorido pela ingratidão e que nós podemos fazer a diferença. E ela vai dizer: já é hora de saírem e virem iluminar a terra, e de mostrai-vos ao meu filho querido, estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a vossa luz e ilumine os vossos dias. Então é esse o cruzamento que nós podemos fazer com La Salette. Então, veja só, existe, a gente falou aí da tradição, estamos falando agora do documento da igreja. Então, 3 encíclicas centram propriamente em falar da devoção dos Sagrados Corações. Uma encíclica chamada Annum Sacrum, do Papa Leão XIII, outra encíclica chamada Miserentissimus Redemptor, do Papa Pio XI, e a terceira, a Haurentes Aquas, do Papa Pio XII. Na Annum Sacrum, o Papa Leão XIII, ele coloca algo maravilhoso. Ele autorizava que as cidades tivessem permissão para consagrar-se aos Sagrados Corações, por conta própria, assim como os desejarem, devendo recorrer a uma fórmula prescrita. Nessa encíclica, ele colocava que deveríamos consagrar a humanidade inteira ao Sagrado Coração de Jesus. Veja só, consagrar a humanidade inteira. Argumentava-se então que o império de Jesus, ele não se estendia apenas às nações que se professavam como católicas e aos homens que eram batizados, mas sim a todos os homens, mesmo aqueles privados da fé cristã. No universo da humanidade, todos estão submissos ao poder do nosso Deus, ao poder de Jesus. Então Jesus é o Rei das Nações, a qual ele nos recebeu como herança, né? E o próprio Cristo, ele recebe do governador romano aquela pergunta: você é o rei? E Jesus responde sem hesitar: tu o dizes, eu sou o rei. Então Jesus está lá na Bíblia, em João 18, 37. Esse rei, rei de quê? Rei de tudo. Então consagrar todo o povo, católicos ou não, cristãos ou não, aos Sagrados Corações. Então, Mara, o Papa Leão XIII, ele estimulou mesmo essa consagração? Com certeza, consagração é entrega, é dedicação, tá? Veja, o Papa colocava a situação: o que você tem? Aí você pode dizer: eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim, mas você tem porque Deus deu dons a você. Então, se Deus deu os dons a você, tudo que você tem é por mérito de Deus. Entende isso? Então ele dizia: na verdade nós não temos nada, porque tudo é de Deus. Então no momento que eu chego e digo que eu quero consagrar a Deus, na verdade eu estou entregando a Deus aquilo que já é dele. Já é dele. Então ele estimula sim a consagração, e ele vai dizer que eu preciso me consagrar, eu preciso afirmar para todas as pessoas, inclusive a Satanás, que o império que eu quero fazer parte é o império de nosso Senhor. Cada vez mais Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da minha história. Então ele vai dizer que essa consagração ao Sagrado Coração vai ajudar muitas pessoas, até mesmo aquelas que não têm fé, a encontrar o razão de sua vida. E vai ajudar também as pessoas e vai fortalecer aquelas que já têm uma caminhada. Então, para uns, como a gente sempre diz, é caminho de conversão, para outros é caminho de perfeição. Então, ele vai valorizar com certeza, né? E ele pensou o quê? Eu vou consagrar o mundo inteiro de uma só vez,
porque o mundo inteiro pertence a Cristo. Então ele estava nessa carta preparando justamente o quê? Todas as pessoas para que houvesse uma consagração mundial ao Sagrado Coração e que através dessa consagração os castigos poderiam ser diminuídos, porque um Papa, aquele que tem o poder de ligar céu à terra, estava decretando que toda a humanidade pertencia ao Senhor. Então, com essa consagração, as trevas perdem seu efeito. Por quê? Porque a humanidade estava recorrendo a Deus. E aí ele vai colocar também a ladainha dos Sagrados Corações, que é uma fórmula da consagração. No momento da consagração, rezar essa ladainha invocando os Sagrados Corações. Então, a outra encíclica, né, que foi a Miserentissimus Redentor do Papa Pio XI, que é de maio de 1928, ela vem falar de expiação. É necessário expiar, é necessário restaurar, reparar. Ele coloca como exemplo que é necessário pagar impostos ao coração de Jesus. Pagar impostos, somos chamados a reparar, porque temos o dever de compensar essas lesões, esses traumas, esse desprezo feito aos Sagrados Corações, ao nosso Deus, ao nosso amor incriado, né, que foi esquecido, foi rejeitado, indignado, tratado como um criminoso. Então nós devemos de alguma forma restabelecer, né, reparando com nossas vidas, com nossas orações, o que foi violado de Deus, né? Então, nós que somos pecadores, sobrecarregados de tantas falhas, não devemos apenas honrar o nosso Deus por uma adoração, porque Ele é nosso Deus Todo-Poderoso, e sim também honrá-lo reparando com sacrifícios, com mortificações, reparando o seu coração, satisfazer mais de perto, né? Então, expiando os nossos pecados e os do mundo inteiro. Então, Mara, falando mais dessa carta, Laurentius Aquas do Papa Pio XII, o que mais podemos complementar? Olha, se você quiser estudar sobre a devoção do Sagrado Coração, é essa encíclica que nós recomendamos. Por quê? Porque é mais vasta. Dessas outras, é a que tem mais conteúdos, e nessa carta vai dizer quais são os fundamentos, por que esse culto é legítimo, porque, meu irmão, você pode ser muito atacado porque você tem essa devoção. Mas se você estiver estudando os documentos pontifícios, você vai ter mais base, você vai ter mais argumentos. Então vai mostrar cada vez mais que o Sagrado Coração é responsável pela redenção da humanidade. Se Deus não nos amasse, Ele não teria vindo, não teria se encarnado. Então vai mostrar sobre todo o culto, como é o processo, o que deve ser feito, não é? E vai colocar as práticas que são utilizadas. Uma coisa importante que o Papa vai ressaltar, ele vai dizer que nos últimos tempos, ou nesses tempos modernos que nós estamos vivenciando, cada vez mais vai ser colocado por Satanás a aversão a Deus, a apostasia. Então entenda, se eu tenho ódio de Deus, consequentemente eu vou querer me afastar de tudo aquilo que é sagrado. E é isso que está acontecendo. As pessoas não amam a Deus, consequentemente não querem viver suas leis, seus preceitos, seus mandamentos, e está havendo uma banalização de tudo aquilo que são os mandamentos de nossa Santa Igreja. E através do conhecimento dessa devoção do Sagrado Coração, mais e mais nós vamos nos aproximar de Deus. E alguém pode até colocar, como o próprio Papa colocou, e se alguém disser que essa devoção afasta da Eucaristia? Mentira, não afasta. Pelo contrário, quanto mais eu tenho devoção ao Sagrado Coração, mais eu me aproximo do mistério da cruz, mais eu me aproximo do mistério da Eucaristia. E estando cada vez mais próximos desses mistérios, mais eu vou caminhar na fé, mais eu vou valorizar aquilo que é o coração. E nessa carta também, nessa carta encíclica, o nosso Papa vai colocar toda a ênfase que nós podemos chegar ao coração de Cristo pelo coração da Mãe de Deus, pelo coração imaculado da Virgem Maria, nós vamos atingir os sentimentos de nosso Senhor. Porque não tem como separar o coração de Jesus e de Maria Santíssima, né? Então não podemos falar dessa devoção ao Sagrado Coração de maneira isolada. Muitas associações, muitos institutos, congregações, santuários, eles têm como nome o nome dos Sagrados Corações de Jesus, de Maria, ou dos dois juntos. Um coração não nega o outro, né? Esses corações estão sempre unidos, e é desejo de Deus o cultivo a esta devoção. Essa união no Espírito Santo. Maria Santíssima concebeu primeiro no seu coração o Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus, ele existe
pelo consentimento do coração da Santíssima Virgem Maria, né? Foi o sangue de Maria que alimentou o coração de Jesus. É muito linda essa lei circular, porque não tem como separar Jesus de Maria. São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz: foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Nós podemos parafrasear e colocar: foi pelo coração da Santíssima Virgem Maria que o coração de Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar. Também lá do tratado, no artigo 13, diz: Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e essa é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Podemos parafrasear dizendo: o coração de Maria tem sido até aqui desconhecido, e essa é uma das razões porque o coração de Jesus ainda não é conhecido. Os corações se misturam. Que Fátima vai pedir para que a devoção do Sagrado Coração fosse cada vez mais propagada. Quanto mais propagamos o coração de Maria em Fátima, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará nesses últimos tempos, por fim, o Sagrado Coração de Jesus triunfará. Então, Mara, você acredita que essa devoção à Santíssima Virgem pode levar essas almas para os Sagrados Corações? Com certeza, não é? Nós temos nossa espiritualidade enquanto Fraternidade e Discípulos de Mãe de Deus. Nós temos os escritos de São Luís Maria Grião de Montfort fazendo e norteando a nossa vida. Então, Montfort vai dizer que a Virgem Maria é o caminho curto, perfeito e seguro para se chegar a Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo, meus irmãos, quantos documentos, quantas cartas, quanta tradição e magistério nós estamos falando. Então, eu acredito sim que as pessoas que vão chegando à Virgem Maria vão cada vez estar mais próximos. E nessa doutrina de São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai nos dizer que todo o sentido de amar a Santíssima Virgem tem a finalidade de amar Jesus. Então ele vai colocar, existe até falsas devoções à Virgem Maria, porque são aquelas devoções que não nos reportam a Cristo. Mas toda devoção à Virgem Maria que nos leva a Cristo é uma metodologia que deve ser bem utilizada. E especificamente na consagração ensinada por Montfort, vai dizer o quê? Que é uma renovação das promessas batismais. Então, se eu vivo o amor a Deus, se eu vivo para amar o coração de Cristo, eu estou cada vez mais me aproximando de nosso Senhor. Se eu falo em devoção, em consagração, em metodologia monfortina, a gente vai ter que dar destaque a São João Paulo II, né? O seu tema do seu pontificado, Totus Tuus, que significa o quê? Sou todo teu, meu Jesus, por Maria Santíssima. Então, esse mesmo Papa, ele vai propagar uma frase: Aliança dos Sagrados Corações. Ele vai entender que não existe como eu recorrer ao coração da Virgem Maria sem chegar ao coração de Cristo. Então ele vai dizer, é necessário que exista a união, a ligação, o elo entre as duas devoções, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Mas não só o elo entre as devoções, mas o elo nas pessoas. A missão da Virgem Maria tem toda a ligação com a missão de Jesus. Tudo aquilo que Nossa Senhora viveu era por conta do compromisso, da missão, da tarefa que ela teria junto a nosso Senhor. Então, cada vez mais que nós unimos essas devoções, essas missões, nós vamos alcançar para Deus novas criaturas. Então, quando você me pergunta, César, se eu acredito que a Virgem Maria leva almas para Deus, sim. Por quê? Porque o que Nossa Senhora quer é seduzir, é atrair pessoas para levar o regaço do seu filho. Afinal de contas, Jesus morreu por nós e a Virgem Maria tem aquele dever de trazer almas redimidas para seu filho Jesus. E com tudo isso só nos fortalece, né? Confirma a postura que a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus teve de, nas últimas medalhas dos seus sinais de consagração, os sinais de consagração que representam as gloriosas correntes no nosso sacramental, além da cruz da unidade, do M de Maria, tem o escapulário Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado Coração de Jesus. Nosso sacramental se torna cada vez mais rico e cada vez mais explicativo quando ele tem a devoção dos Sagrados Corações cravado nele. Lhe convido a usar o escapulário, lhe convido a se consagrar a Nossa Senhora usando a cruz da unidade com o Sagrado Coração de Jesus cravado no seu peito, para que Nossa Senhora, para que Jesus, os seus Sagrados Corações possam cuidar de você, da sua casa, da sua família, lhe protegendo não como um amuleto, mas mostrando uma espiritualidade que você vive, íntima e forte aos Sagrados Corações.
vamos ter que terminar esta série, esse programa, essa Mas existe uma sequência. ejaculatória que diz assim: Sagrado Coração de Jesus e Maria, fazei que eu vos ame Cada vez mais. Entregar esse programa também a algumas almas consagradas a Nossa Senhora, a pessoas muito queridas, a Dona Terezinha Cruz Dantas, que se recupera da sua cirurgia, né? Também uma amiga, Dona Marinês. Dona Marinês, que é uma mulher que exala muito amor, que o coração de Jesus e o coração de Maria lhe fortaleça, Dona Marinês. Então, um cheirinho para todos, consagra-te.